Olá, estamos iniciando mais um programa Ciência e Saúde. E o nosso assunto de hoje é o Pilates. No nosso cotidiano profissional, nós estamos em constante formação, em constante alfabetização profissional. E esses conceitos novos que vão surgindo através dos nossos estudos nos colocam em conflito e em desequilíbrio nos conceitos que nós já possuímos. E é isso que nos faz estruturar novos conhecimentos. E a área do Pilates é uma área que se apresentou com uma maior gama de novos conceitos e que nos fazem repensar a questão das posturas corporais e do trabalho muscular. Eu estou hoje com dois profissionais que estão trabalhando há um bom tempo na área do Pilates. É o professor Ereci Roberto Segala Martins, que é professor no curso de Educação Física, e a fisioterapeuta Grace Facim, ambos profissionais do ICA, o Instituto de Cardiologia de Cruz Alta. Começo, então, falando com o professor Ereci. Professor Ereci, como que surgiu o Pilates? Bom, o Pilates surgiu através do método do Joseph Pilates, né? Ele que foi criando. Ele também ele tinha problemas pessoais, né? Ele tinha asma, tinha raquitismo. Então ele começou a desenvolver esse método e ele mesmo começou a utilizar esse método. Né? Um método que na realidade não é nada mais, nada menos que voltar à nossa fórmula original. Ou seja, o Pilates ele é estruturado de maneira a se pensar sobre como funciona o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, tudo de uma maneira única. Então, ele começou a trabalhar nele, né, posturas corporais, respiração correta, centralizando aquilo que ele estava fazendo, com concentração em todos os movimentos e de acordo com a respiração. E ele começou a fazer isso de uma maneira tão eficaz que ele viu que funcionava muito nele. Então, ele na realidade, ele treinou 2 alunos durante a sua vida. E também depois, na Primeira Guerra Mundial, ele foi enfermeiro, né? Trabalhou como enfermeiro em uma enfermaria e começaram as pessoas a perceber que na enfermaria dele ninguém morria, não tinha óbitos, né? Por quê? Porque na época da Segunda Guerra, além da parte toda do ferimento que as pessoas tiveram, tinha muitas pestes, tifo e outras coisas. E ele trabalhava então essas pessoas acamadas. Hoje nós observamos a prática do Pilates com vários equipamentos, mas nessa época aí, como que acontecia a prática do Pilates nas enfermarias? É uma excelente pergunta, sim, Denise, porque na época ele trabalhava dentro das enfermarias nas macas existentes, né? Então os aparelhos se assemelham muito, se tu for analisar hoje, os aparelhos foram todos desenhados e projetados por ele mesmo, pelo Joseph, e hoje eles se assemelham muito. Até tem pessoas que ficam fazendo uma certa analogia dos aparelhos, né? Como a chair parece uma cadeira de rodas. Outros equipamentos se assemelham muito às macas existentes na época. Por quê? Porque ele trabalhava lá, né? Ele trabalhava com os acamados. Então, bastante interessante também entender esse processo, né? Não foi tudo criado por ele. O método e também os equipamentos a serem trabalhados. E claro, hoje foram desenvolvidos, né? Hoje se une equipamentos para ter um trabalho mais eficaz em todos os sentidos. Mas o interessante é saber que o método foi criado por ele e os equipamentos foram criados por ele. E por isso a semelhança, então, como se fosse uma maca hospitalar, de uma enfermaria da época, né? Que começou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra também era utilizado o método, né? O Pilates veio a falecer em 1967, com 87 anos, e ele formou 2 pessoas, né? Ele teve, na realidade, 2 alunos que ele passou o método. E esses 2 alunos foram, então, evoluindo e tendo mais outros alunos. Então, o método foi desenvolvendo, né? E só em 2006 a marca Pilates foi liberada, né? Imagina, então, é muito recente. Porque até então, ela era sob domínio de um pequeno grupo, assim, não se podia usar a palavra. Se usava, mas né, liberada mesmo pelo governo americano, foi em 2006. Tu sabe que em toda prática de atividade física sempre tem uma terminologia muito forte. Normalmente a gente tem falado de estilo de vida ativo, mas no Pilates, quando a gente ouve em entrevistas, a gente ouve muito o termo garantia de bem-estar. O que
vem a ser isso com relação à prática didática, pedagógica de vocês em aula? Assim, o Joseph dizia na época, se depois que tu fizer 10 sessões de Pilates, tu começa a perceber alguma coisa diferente no teu corpo. Com 20 sessões, outras pessoas percebem, né, essas mudanças. E com 30 sessões, tu é uma pessoa completamente diferente, né? Porque tu trabalha com várias... com corpo, alma e espírito, tudo numa vez só, né? Ele se baseava nisso, que o corpo é um só. Então, tu tem que trabalhar a respiração, a fluidez, a concentração, tudo envolvido num movimento só. Então, isso é uma garantia de que as pessoas vão ter posturas, vão ter uma maneira diferente de respirar, né? A maioria das pessoas, na realidade, elas não sabem respirar, né? E o Pilates vem para trazer, vem para resgatar isso, né? Como respirar bem, como manter uma postura ideal, como tu trabalhar corpo e mente ao mesmo tempo. E ela vem para trazer também, o Pilates vem para trazer um autoconhecimento das pessoas, porque as pessoas se desconhecem, né? Então é a centralização, é uma parte que faz com que tu centralize o teu corpo, tu use toda a força do Powerhouse, que é a força do Pilates, concentrada todo no centro do teu corpo. Pelo que eu percebi nas tuas colocações, a grande diferença do método Pilates, então, ela está basicamente no domínio da pessoa como um todo, né? Na questão da consciência corporal e, a partir daí, então, trabalhar com as emoções e com a espiritualidade. Isso é muito importante porque nós entendemos que o ser humano ele é um todo, né? Físico, emoção, social, intelectual e espiritual, né? Que hoje é uma das abordagens que a gente tem procurado mais crescer em termos de conhecimento na área do movimento humano. Mas em conversas anteriores tu me falaste de alguns princípios do Pilates. E até eu trouxe uma colinha aqui. Tu me falaste de concentração, fluidez, precisão, controle, centralização, respiração e crescimento axial. O que vem ser exatamente isso? Na realidade, quando começou o Pilates, né, ele foi conhecido antes do Pilates morrer, do Joseph morrer, não era conhecido como Pilates, era conhecido como Contrology, ou seja, contrologia, o corpo controlado, né? Era como era chamado o método. Só veio a ser chamado de Pilates com o seu falecimento em 1967. E aí, então, assim, ó, isso tudo, né, todos esses princípios, os 7 princípios, que trabalha muito concentração, toda essa parte que envolve corpo, mente, espírito, são as 7 essências do Pilates, né? É tudo que se baseia para se realizar as aulas de Pilates, então, né? Então, todas as aulas são baseadas nesses princípios. Então, todo o método de Pilates, ele não pode fugir desses princípios, né? Por isso, é uma aula diferente. Por isso, é uma aula que tem poucas pessoas, é uma aula que a pessoa que está controlando, né, que está fazendo ali acontecer, ela tem que ter todo o cuidado com a pessoa para que não fuja dessas essências, né? São 7 essências que o Pilates segue e que faz com que se trabalhe muito mente, corpo e espírito. Então essa é a grande diferença. Obrigada, professora Erici, por essas informações. Com certeza o pessoal, conhecendo um pouco da história, das funções e da importância do Pilates na garantia do bem-estar, vai estar mais estimulado a procurar essa prática de atividade física. E nós vamos para o nosso intervalo, mas não saiam daí, que no segundo bloco nós vamos falar sobre o novo estilo do Pilates, que é o Neopilates. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Como eu falei anteriormente, os nossos estudos nos levam a novos conceitos e o Pilates tem um novo estilo, que se chama Neopilates. E a instrutora Grace, fisioterapeuta, vai nos explicar o que vem a ser, então, o Neopilates. O Neopilates é um estilo novo do Pilates que foi criado pela fisioterapeuta Amanda Braz, a partir da essência do Pilates. São utilizados todos os princípios básicos do Pilates, com a diferença que o Neopilates vai agregar ao desequilíbrio, porque todas as bases do Neopilates são estáveis, tu trabalha não em bases estáveis. Tu vai trabalhar associado também ao circo, onde a Amanda utilizou a corda bamba, a lira e o tecido acrobático também nessa nova modalidade. Você vai fazer exercícios que faz no Pilates dentro dessas, utilizando esses meios. Como o Neopilates é um estilo novo, qual que é verdadeiramente a grande diferença do Neopilates para o Pilates tradicional, digamos assim? Bom, a diferença é o gasto calórico, que por você trabalhar em bases instáveis, no neo, você acaba gastando muito mais energia para se manter nas posições que você faz no Pilates, mas numa base estável. Também eu diria que a diversão no Neopilates é uma grande diferença. O Pilates acaba sendo uma aula mais séria, mais concentrada, não que o Neo não exija essa concentração, mas você tem uma diversão por estar trabalhando num ambiente diferente que o do Pilates. Então, a diversão, com certeza, e o gasto energético seriam os dois principais pontos que diferenciam do Pilates. Em termos de aprendizagem da prática do Pilates, é necessário antes ter feito e aprendido todos os movimentos nos equipamentos de Pilates para depois praticar o Neopilates? Com certeza, quem já faz o Pilates vai iniciar numa fase diferente do Neopilates, vai aproveitar talvez os exercícios de posições invertidas, as posições acrobáticas mais intensas, mas não quer dizer que quem nunca tenha feito o Pilates não possa se beneficiar de uma aula de Neopilates. É óbvio que vai iniciar numa fase inicial, que também vai vir a chegar nessas posições mais circenses, como a gente usa, né?